É muito comum as pessoas se perguntarem por que a matemática é chamada de ciência da natureza. Né? Isso é porque ela estuda os fenômenos naturais, seja do meio ambiente ou os causados pelo homem. Tá? Então, com os objetos matemáticos, a gente pode dizer assim, não é diferente. Nada é criado na matemática por criar simplesmente. Tá? Cada elemento que o aluno estuda em matemática é criado para atender uma determinada demanda, seja da sociedade mesmo ou de outras cadeiras, de outras disciplinas, seja da biologia, seja da física. Então a matemática ela serve de suporte para outras cadeiras. Bom, com as funções não é diferente. Tá? A gente vai estudar aqui um caso particular, quer dizer, um caso, um fato natural, onde a gente vai aplicar as funções. Tá? Ou seja, vai entender melhor por que as funções são criadas, tá? Com um determinado objetivo. Bom, um pouquinho de história. Há algum tempo acredita-se que o termo função tenha sido introduzido na matemática por Gottfried Wilhelm Leibniz para expressar a associação entre quantidade e curvas. Posteriormente, seu desenvolvimento deve-se a Leonhard Euler, tá? Que é o cara, né? É considerado um dos magos da matemática. Euler, né? O correto é falar Euler. Bom, o objeto de estudo é esse caso aqui. Só que antes dele vamos analisar algumas funções, recordar algumas funções que o professor já passou para vocês. Então, função do primeiro grau, f de x é igual a x mais b. Aí eu vou dar um exemplo aqui. F de x é igual a 2x mais 1 ou y é igual a 2x mais 1. Onde o a, o coeficiente angular, é 2 e o b, o coeficiente linear, é 1. Fiz a tabelinha aqui, atribuí valores para x, de 0 a 4, substituí na função e obtive os valores de y. Aqui está a construção do gráfico, ou seja, apliquei esses pontos, essas coordenadas, aqui no plano cartesiano. Tracei a minha reta que representa a função do primeiro grau. Observa que o crescimento dessa função é sempre o mesmo. Que quem dá o crescimento da função é o coeficiente angular. Então, A é igual a tangente do ângulo, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Matéria de trigonometria. Então, A é igual a 2 sobre 1, que é igual a 2. Isso aqui vai nos dar a taxa de crescimento dessa função aqui. Nós já estamos estudando a parte de PA e PG, onde a gente pode fazer uma associação com a função do primeiro grau. A função do primeiro grau é uma reta, pode ser crescente ou decrescente. No caso aqui ela é crescente. Então eu posso associar ela a uma PG, uma PA, onde o primeiro termo é 1 e a razão é 2. A mesma razão daqui. O mesmo primeiro termo daqui, ó, 1, e o primeiro termo na PA também é 1. Observa que a taxa de crescimento é 2 e aqui também a razão de crescimento é 2 também. De 1 para 3, 2, de 3 para 5, 2, 5 para 7, 2, 7 e assim sucessivamente. Tá? Então aqui eu posso associar uma PA a uma função do primeiro grau, seja ela crescente ou decrescente. Fiz o exemplo aqui de uma PA crescente e uma função do primeiro grau crescente, para mostrar o quê? Uma taxa de crescimento constante. Aqui uma função exponencial, aí muda, ou seja, a função exponencial, aqui a variável está na base, aqui a variável é o expoente. Então, quando a base é maior que 1, nós temos uma função crescente. Exemplo, f de x é igual a 2 elevado a x. Ou seja, a base é 2, 2 é maior que 1, então essa função é crescente. Fiz a tabelinha, atribuí valores também de 0 a 4 e substituí na função 2 elevado a 0 é igual a 1, 2 elevado a
1 é igual a 2, e assim sucessivamente. Peguei os meus pontos, né, abscissas e ordenadas, e marquei no plano cartesiano. Novamente, construí um gráfico referente a essa função aqui. Observa que agora, ó, aqui a taxa de crescimento é constante. É sempre a mesma. É de quanto? Ela cresce de 2 em 2. Tá? Aqui, a taxa de crescimento ela vai variando. Ou seja, ela fica cada vez maior. Tá? Então eu vou ter a tangente do ângulo, que é o quê? Quem é que me dá o A, né? A taxa de crescimento? É o nosso Azinho. Então o A, aqui a tangente desse ângulo é menor que a tangente desse, que é menor que a tangente desse. Ou seja, ela cresce rapidamente. As funções exponenciais, elas foram criadas para atender uma demanda. Aqui, ó, crescimento ou decrescimento é constante. Aqui o crescimento é cada vez maior. Então, aqui cresceu 2, ó, na PG, que é quem se refere à função exponencial. A gente atribuiu os mesmos valores, 1, 2, e foi obtendo os valores correspondentes, ó, 1, 2, 4, 8, 16, ó, tá vendo? Mas aqui o crescimento, ó, cada vez maior. Cresceu 1, cresceu 2, cresceu 4 e assim sucessivamente. Tá? Ou seja, o mesmo valor inicial, ó, 1 e 1. A gente pode ter crescimentos diferentes. Depende da função que eu vou aplicar. Tá? Função logarítmica. A gente já estudou, vocês já estudaram que a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Então, se eu quero ter uma função, se a função exponencial crescente ela cresce cada vez mais rápido, a função logarítmica ela vai crescer cada vez mais devagar. Ou seja, ela vai crescer cada vez menos. Então, se aqui a tangente vai aumentando, aqui a tangente vai diminuindo. Tá? Ou seja, a curva é cada vez menor. É uma função crescente, porém cresce cada vez menos. E aqui uma outra função exponencial também, só que dessa vez decrescente. Então ela vai decrescer cada vez menos. Tá? Cada uma tem uma especificidade. Bom? Então, ó, f de x é igual a meio elevado a x, ou y é igual a meio elevado a x. Quando a base, o A, está entre 0 e 1, você tem uma função decrescente. Então, a tangente do ângulo vai ser cada vez menor. Ou seja, quanto menor a minha inclinação, menor a tangente do ângulo. Ela decresce, porém ela decresce cada vez menos. Para que eu fiz esse apanhado todo aqui? Para que vocês pudessem observar a aplicabilidade dessas funções. Então vamos pegar dois casos do dia a dia, do nosso cotidiano. Primeiro, o mais famoso aí, que é a parte do vírus, a virologia, né? Parte da matéria de biologia. Lembra que eu falei que a matemática é uma matéria, é uma ciência que serve de suporte para outras ciências. Então, vamos analisar. A pessoa foi contaminada pelo vírus. Então, o crescimento é cada vez mais rápido. A contaminação é cada vez mais acelerada. Toma o antivírus. Aqui, ó. O que acontece? O crescimento cada vez mais acelerado. Função exponencial. Tá? Crescente. Aí aqui, o crescimento é cada vez mais lento. Como? Após a aplicação do antivírus ou do antiviral, como pode-se dizer assim. Então ele vai crescendo cada vez menos. Quando chega aqui, o antivírus ou o antiviral vence. Então eu tenho um decrescimento acelerado. Então aqui, ó, no trecho 1, eu tenho uma função exponencial crescente. No trecho 2, uma função logarítmica, crescimento cada vez mais lento. Crescente também, porém o crescimento é menor. E aqui, finalmente, uma função exponencial decrescente. Tá?
Então observa que no nosso dia a dia, seja na biologia ou em outras áreas, o que a gente está estudando aqui em termos de funções, nada mais é do que o estudo dessa natureza aqui, do comportamento de um vírus. O mesmo pode ocorrer para o mercado financeiro. Uma associação pode ser feita também. Quando se começa a comprar muitas ações daquela mesma empresa, o que acontece? Começa a ocorrer um crescimento acelerado. Chega um determinado ponto que o corretor lá, que a pessoa que tem as ações, fala assim, pô, já subiu muito, quero vender. E ele começa a vender e muitos começam a vender. Então continua a crescer, porque alguns estão comprando, outros estão vendendo. Aqui a maioria estava só comprando. Agora estão comprando e vendendo. Até que chega um ponto que todo mundo resolve vender. Então, qual é o ideal? O ideal é que a pessoa venda, né, nessa faixa aqui, ó, tá? Mas aqui é perigoso, aqui é o risco, que é o famoso risco, né? Onde o corretor quer ganhar cada vez mais e ele quer deixar que chegue aqui. Como é que a gente pode reconhecer isso? Através dos dados. Hoje em dia, os computadores vão nos fornecendo os dados, né? Antigamente, o próprio corretor lá na bolsa, com a papeleta lá, que representava a compra de ações dele, ele ficava na percepção. Está caindo, está subindo muito, está subindo pouco. Então, essa fase aqui é a fase crítica do mercado financeiro, tá? Onde se ganha muito ou se perde tudo. Por quê? Porque aqui essas diferenças aqui são em horas, ou até em minutos, tá? A variação é muito grande. Então observa que a aplicabilidade das funções, as funções não existem à toa, não existem. Vocês não estão estudando funções à toa, estão estudando funções por um motivo, tá? Para aprender a lidar com o dia a dia, com o cotidiano das coisas. Uma coisa, o trabalho que eu vou passar para vocês é bem simples. Cada um pode fazer individualmente ou pode fazer em grupo, no máximo de 5. Vai estudar uma aplicabilidade das funções. Pode ser do primeiro grau, exponencial, logaritmo, não importa. Vai pegar um problema, vai procurar, seja na internet, seja em livros, um problema contextualizado, tá? E esse problema deve conter uma dessas funções ou mais de uma, não tem problema, tá? E vocês, não esqueçam, vocês vão vir para a sala, no quadro, para explicar o que vocês fizeram, tá? Não adianta um só falar, um só fazer, um só falar e os outros irem juntos. Todo mundo tem que participar. E eu vou cobrar isso, tá bom? Trabalhinho para vocês, um abraço, valeu, espero que tenham gostado.